Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o Dr. José Moacir Miesva. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fran. É um prazer participar do Visual na TV. Imagina, o prazer é nosso. E agora a gente vai ter o doutor aqui meio direto, falando sobre saúde, que é muito importante, né, doutor? Vai estar com a gente aqui no Visual na TV. Sim, nós somos convidados pela Mabel para participar uma temporada do programa. E aí eu me dispus a participar, então vamos fazer uma programação, assim, falando de doenças, falando no sentido de prevenção de doenças, tratamento de doenças, né? Cuidados, né? Então a gente vai participar dessa maneira do programa. Com certeza o pessoal que está em casa vai gostar muito. E o nosso primeiro assunto de hoje é diverticulite, gente. Semana passada saiu no site da revista Veja que a presidente Dilma se afastou dos seus trabalhos aí para tratar a diverticulite. Então ficou aquela curiosidade, né? Mas o que é a diverticulite? Então essa é a minha primeira pergunta para você. Então, inicialmente nós vamos falar assim, que existe doença diverticular. O que é isso? São pequenos orifícios que aparecem no intestino grosso por fraqueza muscular da parede intestinal. Esses pequenos orifícios se chamam divertículos. O intestino tem 3 camadas e nesta camada do divertículo sobra apenas uma camada, aí provoca essa fraqueza e faz tipo um orifício mesmo nesses tecidos. E a inflamação desse divertículo é que se chama diverticulite. A doença diverticular, então, ela é mais comum acima dos 50 anos. Mas ela não é impossível, é isso que aconteça antes dos 50 anos. Ela é só mais comum. Ela é mais comum acima dos 50 e muito frequente acima dos 60 anos. O Tancredo Neves morreu de diverticulite. Mata, uma doença que mata se não tratada, então. Agora, a visão é um pouco diferente. Se for avaliar, talvez ela foi tratada em casa. Então, às vezes, atualmente, por causa da evolução dos antibióticos, não tem nem muita necessidade de internamento. Você interna mais quando é um caso assim de complicação, forma abscesso, tem necessidade de internamento. E a investigação, como já a maioria das pessoas conhece, já é protocolo do Ministério da Saúde que após os 50 anos tem que fazer colonoscopia. Então, quem faz o diagnóstico é um exame de colonoscopia, que é uma endoscopia do intestino grosso. E não adianta ficar com aquele preconceito, aquele medo, faz parte. Agora, diminuiu um pouquinho? Por causa do avanço de câncer mesmo na população, a maioria da população já está mais consciente, assim, perdeu o medo. O problema da colonoscopia é o preparo. O que é desconfortável é o preparo para o exame. O exame em si, você faz sedado, não tem dor, a pessoa acaba não sentindo nada no exame. O problema é o preparo. O preparo ainda é meio desagradável. Isso. O exame, mesmo que ele já tem 40 anos, o preparo ainda é praticamente o mesmo. É o mesmo? Não se avançou nisso? Isso. Eles até criam novos preparos, mas acontece que os medicamentos não são palatáveis e o volume do medicamento é muito grande. Por exemplo, tem preparos novos que a pessoa tem que tomar 4 litros de líquido. Né? Então, às vezes, a pessoa não consegue tomar essa quantidade. E o preparo mais antigo é 2.000 ml, 1.000 ml. Então, é mais palatável para conseguir ingerir o preparo. Então, a única forma é fazendo o exame, daí no exame vai detectar se ela está com diverticulite. Doença diverticular. Doença diverticular. Quando está com diverticulite, a melhor opção é não realizar colonoscopia. A melhor opção é fazer uma tomografia. Por quê?
colonoscopia é um exame que você vai injetar ar dentro do intestino, então aumenta risco de complicação, de perfuração. Então, a tomografia é um exame mais conservador, no caso da suspeita de diverticulite, então a melhor opção é realizar uma tomografia. Após 60 dias do quadro, daí você pode realizar a colonoscopia para confirmar o teu diagnóstico. Então fez o exame aí, viu que tem diverticulite, vamos para o tratamento. É o tratamento. Como que ele funciona? O tratamento, então, ele pode ser feito inicialmente se é uma diverticulite não complicada em casa, se utiliza antibióticos. Eu não sei se vale a pena falar os antibióticos ou não, mas aí quando você está com infecção, você mais utiliza anti-inflamatório e antibióticos. Né? Dentro de 72 horas, se não teve bom resultado, a gente sempre pede uma reavaliação para o paciente e, se não melhorou, a opção melhor é realizar tratamento com internamento, com antibiótico endovenoso. Mas são casos mais raros. Eu posso dizer que muito raro, muito raro. Normalmente é tratado em casa. Isso. E quando complica realmente de verdade, que forma abscesso, perfura o intestino, aí tem que fazer tratamento cirúrgico mesmo. Faz cirurgia. Aí tem Retira que um pedaço do ressecar, retirar esse pedaço do intestino. Então, mas são casos que a pessoa deixou ao extremo. Sim, sim. Não foi tratar mesmo. Não foi tratar, ou às vezes não conseguiu, não tinha acesso à consulta, ao profissional, né? Mas ficou numa fila de espera e pelo SUS. Mas normalmente, doutor, quando a pessoa sente essas dores aí tudo mais, a pessoa no começo, se não for muito forte, a gente tende a ficar com a dor em casa e vai tratando, se automedicando, que é errado também. Mas quanto tempo hábil que tem para se tratar? Então, depois de tanto tempo dá para se tratar ainda? Não tem muito essa precisão, mas aí dentro de 2 a 3 dias tem que iniciar o tratamento. Tem que iniciar, para não ficar mais grave, para partir para uma cirurgia. Às vezes o organismo também não consegue produzir uma defesa contra a infecção, né? Então precisa do antibiótico realmente. Para o tratamento, né, no caso. Então a gente falou aí da Dilma também, ela já tinha, quando ela era ministra da Casa Civil, ela já teve uma vez a diverticulite. Ou seja, ela pode retornar, então, não é? Tratou ali, acabou, sim, não volta mais. É porque os divertículos, eles são permanentes, né? A pessoa desenvolveu aquela doença e ela tem os divertículos. E, na realidade, acaba tendo que conviver com o problema e aí vai ter o risco de ter diverticulite ou de ter hemorragia digestiva baixa. Mas, por exemplo, se a pessoa não consegue um acesso ao tratamento, pode ter até evoluir para uma infecção generalizada, inclusive. E levar à morte. Sim. Os divertículos, assim, falando do tratamento, né? Então, antes as pessoas até vão ler, às vezes, vão no Dr. Google. Sempre a gente vai no Dr. Google, né? No Dr. Google. Então, pode falar alguma coisa assim que não pode mais ingerir sementinhas, né? Pequenas sementes, assim. Né? Mito ou verdade? A literatura nova, de 2 anos para cá, então eles produziram trabalhos em pessoas que usaram sementes e pessoas que não usaram sementes. O resultado da literatura atual é que quem usou semente e quem não usou semente teve o mesmo índice de complicações. Então, a literatura acha que não vale a pena privar a pessoa das sementes, que não produz, assim, um benefício muito grande. Então, como a gente estava falando em tratamento preventivo aí, então, sementes, se for pesquisar no Google e lá dizer para evitar, a literatura diz que ultimamente não. A literatura nova diz que pode utilizar sementes. Pode utilizar tranquilo. Mas e tem algum medicamento que a pessoa possa ingerir que ela evite ter? Não tem muito assim como fazer uma forma preventiva, mas empiricamente a literatura tem indicado um medicamento que ele é usado para colites, tá?
Então ele se chama mesalazina, é uma pessoa que tem dor abdominal crônica, muita cólica, muitas vezes você acaba lançando mão desse medicamento, mas não são todas as pessoas que precisam. E lembrando que são medicamentos que devem ser prescritos pelo médico, né? Sim. Não adianta sim. chegar lá na farmácia, querer comprar e tudo porque, ouviu o doutor falar aqui. Sempre é importante ter orientação, passar por um profissional, realmente ver se é isso que a pessoa tem. Às vezes pode ser outro problema e pode agravar alguma coisa pior. Isso mesmo. Então ficou o recado aí. Bom, doutor Moacir, a gente falou hoje de diverticulite, mas a gente vai voltar falando de outros assuntos, né? Eu quero agradecer a sua participação hoje à noite. Pontuamos tudo. Será que ficou alguma coisa que você queria colocar a mais? O que a gente pode fazer, como nós vamos fazer uma sequência de programas, se alguém tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, uma sugestão, faz para você. Pode mandar então no fran@visualnatv.com.br sugestão de assuntos aí que você gostaria que o doutor José Moacir respondesse aqui com a gente, né, doutor? E até mesmo da diverticulite, se alguém quiser mais um esclarecimento, é só questionar você e você a gente vai passar para o doutor, com certeza. E no próximo programa nós respondemos. Com prazer. Foi um prazer te receber hoje à noite aqui. Até o próximo, então. Até o próximo. Obrigada. É sempre um prazer participar do programa. Imagina, o prazer é nosso. Bom, fica aí o recado então para você. Se tem alguma pergunta para o Dr. José Moacir Miesba, escreve para fran@visualnatv.com.br. Agora eu vou para um breve intervalinho e já eu volto. Não sai daí.